Olá, você que me escuta, espero que esteja bem. Quero dar boas-vindas ao curso de Geografia. Tá? Eu sou o Pedro, vou ser o professor de você. E quero também parabenizar esse desafio que vocês propõem, e dizer que vamos estar juntos aí para ter uma boa prova de Geografia, tá bom? Bom, a aula de hoje é a aula 1, sobre Introdução à Geografia e à Geopolítica, tá? Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar rapidamente, né, já que é nosso primeiro encontro aqui. Bom, como eu disse, eu sou o professor Pedro de Carvalho Costa, meu nome. Minha formação, pessoal, é doutorado em Geografia, eu fiz isso pela UFMG. Também sou mestre em Sociedade, Ambiente e Território. Nesse caso, eu fiz na UFMG, associado à Unimontes, em Montes Claros. E também sou geógrafo licenciado também pela UFMG. Bom, como já deve estar desconfiando, eu sou mineiro, nascido e criado em Belo Horizonte. E minha profissão, né, atualmente eu sou analista de meio ambiente, trabalho em consultoria ambiental, participo de licenciamentos ambientais, e também coordenação de socioeconomia. Mas também sou professor universitário, atualmente no Cefet, mas também já passei pela própria FMG, como professor substituto. E minhas áreas de especialização, por assim dizer, é a geografia humana e, dentro dela, a geografia agrária. Tá? Aqui tem algumas redes, né? O LinkedIn, Lattes, até o Instagram. Então, fica aí minha breve apresentação, tá joia? Mas vamos lá, gente. Nossa primeira aula é sobre a introdução à geografia e à geopolítica. Dentro dessa primeira aula, nós vamos ver a história do pensamento geográfico, conceitos fundamentais da geografia e geografia política e geopolítica. Uma introdução, na verdade, né? Tá? Hoje, agora, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a história do pensamento geográfico. Tá? Já quero adiantar algo também aqui, que no curso de geografia vamos mesclar muito a geografia, uma revisão daquilo que você já deve ter visto, né, durante o ensino médio, talvez até mesmo na faculdade, dependendo da sua formação. Mas também vamos aprofundar e direcionar mais àquilo que cai na prova, tá joia? Pelo que nós já temos aí de levantamento do que se cai normalmente, né, na prova, mas também o que está descrito no edital, tá joia? Então não estranhe caso estejamos fazendo aqui uma revisão de algo que você provavelmente já se lembra, já estudou, mas isso faz parte de uma introdução ao que precisamos de aprofundar depois. Tá joia? Então vamos lá. Bom, pessoal, a história do pensamento geográfico. A gente pode colocar os antecedentes na própria Gênese grega. Tá? A geografia pode dizer que ela se inicia na Grécia. Tá? Aqui são alguns teóricos mais exemplos aqui de teóricos, tá bom? Que são talvez mais conhecidos, que tenha mais a obra seja um pouco mais conhecida, que é o Eratóstenes, né, que foi um dos primeiros a calcular a circunferência da Terra, e é muito famosa a metodologia que ele fez para fazer isso, né, como ele conseguiu chegar a isso, quando não se tinha as ferramentas modernas como hoje. Ptolomeu também, que inventou, né, a projeção cônica equidistante meridiana, que é até hoje muito utilizada para projetar países, continentes do hemisfério norte, principalmente do hemisfério norte. E Estrabão também, que fez uma descrição detalhada do que se sabia à época sobre povos e seus costumes. Lembrando que a gente está falando da Grécia Antiga, né? Então, assim, realmente um grande avanço para o conhecimento. Tá? Mas nos interessa mais aqui a geografia moderna, a partir do século XIX, e a sua gênese alemã. Então aqui nós temos dois teóricos muito importantes, que é o Humboldt, provavelmente você já ouviu falar dele em algum outro contexto, em algum outro campo científico, né? E também o Ritter. Tá, o Humboldt, pessoal, ele era um viajante naturalista, suas especialidades eram geologia e botânica, e ele
ele é conhecido, né, por ter sido criador de várias disciplinas, né? Por que ele é conhecido por isso? Porque ele fez a cientificação de fenômenos, né? Conseguiu sistematizar a ocorrência desses fenômenos que antes não se tinha esse conhecimento cosmológico desses fenômenos, né? E aí ele traz o princípio de casualidade, analogia e localidade. Como, porque e onde acontecem esses fenômenos. E dos exemplos aí do conhecimento que ele contribuiu muito é a própria cientificação da distribuição de plantas, de flora e de fauna nos Andes, né? Por isso ele vai até publicar o livro Cosmos sobre a ideia de que bom, não é dele essa ideia, mas de que o todo não é a soma das partes, né? Mas ele basicamente se utiliza disso para poder teorizar, né? Ele tem muita contribuição não só para a produção do conhecimento, do conteúdo, mas também para a própria epistemologia, né? Ele foi muito importante nisso. Ritter já era professor de História e Filosofia, e ele foi muito importante para separar a geografia física e humana, aí bebendo, né, do próprio positivismo, da divisão e subdivisão de disciplinas. Mas é interessante que ele é um geógrafo de gabinete, como a gente chama, né? Que é aquele que não é necessariamente o que está indo a campo coletar dados primários, né? Dados primários em campo diretamente, empiricamente. Ele até defendia o seguinte, que é possível, a partir do conhecimento que já foi produzido, gerar conhecimento, sistematizar fenômenos, etc. Então ele, por exemplo, estudava a Ásia e a África, lugares que ele nunca foi. Mas ele já dizia que é possível fazer isso. Tá? E aí, pessoal, tem uma questão aqui que é a própria relação do homem com a natureza. Essa daqui é uma questão fundamental para a geografia. É uma questão que vai atravessar vários períodos da geografia. Mas aqui eu jogo a pergunta para você, né? Daquilo que você já se refletiu sobre geografia, daquilo que você já refletiu sobre fenômenos geográficos, daquilo que você já refletiu sobre o mundo, né? Afinal, o meio, o meio em que vivemos, determina a sociedade como ela é, né? Ou talvez você não ache isso, mas você já viu em algum momento, em algum livro, algum que seja teorias ou filmes que retratem isso, o quanto que o meio, né, determina a sociedade? Bom, essa dúvida, né, é algo que atravessa a geografia, né? O meio determina a sociedade, o homem, né? Para os teóricos alemães, sim. Né? Então aqui nós temos a geografia tradicional, dentro dessa geografia moderna, né, a primeira ali que a gente pode citar, que é o seguinte, a gente chama de teoria determinista. Os alemães trazem essa teoria determinista. Eles defendem que o meio condiciona a sociedade que vive nele. Tá? E aí, essa daí é a bandeira da teoria, da escola alemã, que nesse momento vai ter essas duas, né, esse dualismo entre a escola alemã e a francesa. E a alemã diz o seguinte, né, que através de Hatzel, que é um teórico que nós vamos voltar a falar dele ainda, para falar sobre geopolítica principalmente, né, geografia política e geopolítica, mas ele fala que o território determina o poder de um povo. E aí dá um destaque para a geografia física, que é aquilo que o meio disponibiliza para aquela sociedade. Tá? Isso, mais uma vez, dentro daquela ideia que a gente está discutindo aqui sobre relação de homem e natureza. Tá? Do outro lado, a escola francesa já pensa na teoria possibilista. E aí, né, vamos avançar nela para entender um pouco como que ela é. Ela vem, como eu disse, da escola francesa, e o principal teórico é o Paul Vidal de Lablache. Nós vamos falar um pouco mais dele logo em frente. Mas ele diz o seguinte: o território possibilita a condição social sem determinar. Ou seja, o território sim dá as condições, mas a sociedade, o homem que está ali, ele tem possibilidades de criar seus próprios meios. Né? E aí já o destaque para a geografia humana. Então, aprofundando um pouco mais sobre a teoria determinista, como eu disse, né, foi
precursor é o Friedrich Hatzel. Ele era prussiano, zoólogo. Ele desenvolveu o conceito de espaço vital, o espaço necessário para a reprodução da vida. Mas ele está ali, né, já adiantando para você alguma coisa assim importante, justificando o imperialismo alemão. Nessa época, né, já era mais do que notório, mas dizendo que, olha só, o território é poder. Então, para um povo progredir, ele precisa de território. Quanto mais território, mais possibilidades de enriquecimento, até mesmo mais demografia, mais pessoas, né, participando dessa mesma, vamos dizer, nação. Né? Então, a importância do expansionismo aqui. Né? E aí vem o surgimento também da geopolítica, que nós vamos falar em outro bloco. Então, né, o que está dizendo aqui? Se determinada área não atende às condições sociais, a tendência é que se busque a expansão. Logo, quem determina a riqueza é o próprio território. Esta é a corrente de determinismo ambiental, inclusive. Tá? Por outro lado, a teoria possibilista, como eu disse, né, o precursor foi o Paul Vidal de Lablache, ele é francês, geógrafo, e ele já desenvolve a teoria dos gêneros de vida. Aí o que diz? A natureza fornece possibilidades para que o homem se desenvolva. Assim, a área de habitação não determina o que os grupos sociais vão ser, mas ela oferece possibilidades que devem ser exploradas com o uso de técnicas. O território não determina a condição social, mas sim possibilita a condição social. Aqui tem um problema, porque o Vidal de Lablache está criticando o imperialismo alemão, ao mesmo tempo que a França também é imperialista. Né? Então, nessa ideia possibilista, a França estaria levando técnicas e ferramentas para a Indochina se desenvolver, local que era colonizado pela França. Então, nós podemos concluir que é uma oposição ao imperialismo alemão, mas sem melindrar o imperialismo francês. Tá? Claro que é muito mais do que isso, é um desenvolvimento teórico muito importante, como eu disse, é muito pesado para a geografia essa discussão, mas tem essa visão crítica que a gente tem que fazer. Tá? Também dentro dessa discussão aparece aqui a escola estadunidense, e o principal nome que a gente pode colocar aqui é o Richard Hartshorne, como eu disse, estadunidense, geógrafo, e ele desenvolve a ideia do método regional. Ele dá o destaque para as análises das regiões. E ele diz: não cabe à geografia investigar a gênese e desenvolvimento dos fenômenos. O olhar do geógrafo deve estar dirigido para a apreensão do caráter das áreas. Isso porque cabe ao geógrafo entender a diferenciação das áreas da superfície terrestre. Antes de continuar, né, acho que é importante lembrar que dentro da geografia tradicional tem um ponto comum, todos esses autores, que é o quê? É uma geografia descritiva, tá? Não propositiva. A ideia aqui é descrever o espaço, relacionando, sim, fenômenos, etc., procurando semelhanças e diferenças, mas a ideia é ser descritivo. E o Hartshorne defende isso. Tá? E aqui eu vou fazer uma pergunta que é meio aparentemente besta, né? Mas o que você acha disso? Né? Cada lugar no mundo é único? Bom, falo que é uma pergunta besta porque, obviamente que sim. Né? Qualquer experiência de um viajante vai saber que cada parte do mundo é único. Mas essas partes diferentes do mundo, essas partes únicas, podem ser interpretadas, né, ou explicadas por regras gerais? Isso aí é um outro ponto. Para o Hartshorne, que diz ali sobre o método regional, ele diz que sim, cada lugar no mundo é único, mas não podem ser explicados por regras gerais. Tá? Isso, de certa forma, começou a incomodar muito geógrafos a partir de um certo momento, tá? Que é onde a gente entra agora, que é a nova geografia. Tá? Então, a partir da década de 50 e consolidada mais na década de 60,
há o que nós chamamos de renovação da geografia. Tá? O Hartshorne, ele vai defender esse método regional, e alguém que vai dialogar diretamente com ele, dialogar no caso assim, discutir, fazer frente à ideia do Hartshorne, é esse teórico chamado Schaeffer. Né? Ele é um geógrafo nascido, se não me engano, na Alemanha, mas foi naturalizado nos Estados Unidos. E ele talvez seja assim, a importância desse geógrafo foi publicar um artigo dizendo o seguinte: a geografia não pode manter dessa forma. Né? Então, nesse artigo que ele publicou em 1953, o excepcionalismo na geografia, um método, um exame de um método, né? Ele discute sobre a necessidade da geografia mudar seu método. Tá? Então ele vai lá em Kant para dizer que a geografia e a história realmente são excepcionais. Né? Ele vai até dizer que lá em Kant a história tem o objetivo de narrar o tempo e a geografia descrever o espaço, mas ele vai dizendo sobre essa necessidade de mudança, né? Que aí no final ele vai até defender que o que a gente tem que fazer, né, o geógrafo, o que ele tem que fazer é estudos comparativos, criar leis e tal. E aqui entra uma discussão sobre um outro ponto que, como eu falei para vocês, é muito pesado, também muito pesado para a geografia, que é uma ciência ideográfica ou nomotética. O que seria isso? Ideográfica, que se preocupa só com eventos únicos, no caso o espaços únicos no mundo, ou nomotética, que está preocupada com a produção de leis, regras gerais, como as ciências exatas e biológicas fazem. Né? Esse aqui é um debate que foi muito forte na geografia, principalmente nesse momento da idade de 1950 e consolidado em 1960. Tá? Esse debate entre os dois teóricos, infelizmente, não foi para frente, porque o Schaeffer, infelizmente, morre antes de poder continuar esse diálogo, mas acaba que as ideias dele vão para frente. Tanto que a geografia, né, não só por ele, obviamente, mas essa corrente de renovação da geografia acaba ganhando o espaço, maior parte do espaço. Né, ali, o espaço que eu falo aqui, científico. Que a gente chama de nova geografia, a renovação da geografia, que é a geografia quantitativa, ou teorético-quantitativa também. Tá? Bom, é uma renovação da geografia, como que eu disse, né, em caráter científico. Tem uma influência aqui do neopositivismo. Tem também ali uma tentativa de dialogar com outras ciências, para se afirmar enquanto ciência. É até engraçado, porque para quem não é geógrafo, é estranho, mas a geografia por muito tempo teve que se afirmar enquanto ciência, para dizer, é ciência ou não é, né? Então, nesse caso, é uma afirmação. E também uma inclusão do conhecimento e de ferramentas metodológicas das ciências exatas. Aqui entra muito a métodos mesmo estatísticos, de métodos realmente que sejam mais voltados, mais utilizados por outras ciências exatas e, como eu disse, biológicas. Aqui, inclusive, vai ser muito importante, vai ser as origens de um verdadeiro sistema de informação geográfica, que em inglês se diz, que hoje é muito utilizado. Né? A geografia tem avançado muito nessa direção. Um exemplo de teórico fruto, né, desse momento é o Christaller, que ele vai teorizar os lugares centrais. Então é muito famoso esse mosaico, né, que ele justifica, ele busca entender como que há essa tendência de criação de espaços centrais no espaço. Então é bem importante a contribuição dele. E essa teoria, né, é muito aplicada até hoje no planejamento urbano, e na produção de redes e hierarquias urbanas. Entre outros também, a economia utiliza muito também disso para entender certos fenômenos espaciais. Bem, avançando, depois, né, dentro dessa nova geografia, vem a geografia crítica,
Aí já é uma incorporação do pensamento crítico, influenciado principalmente pela teoria marxista, que é uma crítica às correntes clássicas, tanto a tradicional quanto a nova geografia. Pulando aqui para a citação do Roberto Lobato Correia, ele fala exatamente isso. Ó. Se a geografia tradicional pode ser acusada de ter sido ingênua e alienada dos problemas reais que afetam a sociedade, a nova geografia, essa acusação é mais cabível, acrescentando-se ainda que, além de alienada, ela é alienante, mistificando sobre a realidade socioespacial com a elegância, neutralidade e cientificidade que o positivismo lógico fornece. Acaba transformando o geógrafo em um pesquisador alienado, que levanta falsas questões, que muitas vezes se perde com geometrias estéreis. E aí uma crítica até direta, né, aos lugares centrais. E que se preocupa com a aparência dos fenômenos sociais, esquecendo-se de sua essência. Né? Ele diz que a crítica, né, a geografia crítica, critica a nova geografia porque não considera o fator social em suas ferramentas matemáticas. Logo, serve para controle e domínio social. Na verdade, não vamos entrar nisso não, mas a geografia, desde a sua criação, ela serve em grande parte para controle e domínio social, pensando que o pensamento geográfico se expande junto com o colonialismo, com a expansão marítima, enfim, mas aí é um outro detalhe. Então, pessoal, dentro da nova geografia vinha a geografia crítica, né, pensando sobre a importância de levar o fator social em conta das análises sociais, das análises espaciais. E por fim, nós temos aqui a geografia humanista, que já é uma incorporação do método fenomenológico na geografia. Tá? O método fenomenológico às vezes não é muito habitual para muitos, né? Mas é um método que foi desenvolvido por Husserl. E aí tem até uma afirmação, talvez seja uma das máximas da fenomenologia dele, que é: os fenômenos são manifestações que só possuem sentido quando interpretados pela consciência. Ele vai dizer também que o objeto só existe a partir da consciência, a consciência só existe a partir do objeto. Enfim, o método fenomenológico é bem complexo para ser sintetizado assim, mas também, de alguma forma, critica a nova geografia. Não é uma crítica direta, como a geografia crítica fez, mas é aquele pensamento de que não tem como ter uma consciência neutra para analisar um fenômeno. Né? Que toda produção científica é parte de uma consciência de alguém. E essa consciência foi formada a partir de vivências, de preceitos, ideologias, etc. Então ele tem ali um método que busca, é um método muito rigoroso, mas ele busca, não sei se posso dizer isso, minimizar essas não neutralidades da consciência, né? Mas na verdade ele parte do princípio que não existe. Então esse aí é o ponto talvez mais importante. Mas o que é o método fenomenológico na geografia? Né? Traz elementos análise geográfica, que é a subjetividade, intuição, sentimentos, experiência, simbolismo, contingência. Tá? O Stuan é um dos precursores da geografia humanista, e ele diz que a geografia humanista procura o entendimento do mundo humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar. Tem esse livro que talvez seja um dos mais famosos, que é a Topofilia. A topofilia é um conceito que diz sobre afeto, né, lugares de afeto. E, em contradição, também existe a topofobia, que é a aversão a certos lugares. Mas desenvolve bastante um conceito que a gente pode chamar de lugar. Né? Uma categoria analítica que nós vamos falar mais para frente, todas as categorias analíticas, né? Mas ele desenvolve bastante essa. Tá? Pessoal, prepara o print, tá? Que esse daqui é uma síntese da aula, tá? Que é basicamente uma linha do tempo do que é o desenvolvimento do pensamento geográfico. Tá? Então, só passando rapidamente aqui, a gente tem o antes, né, da ciência, tinha a superfície terrestre, né, que
desde sempre foi interpretada e, de certa forma, classificada, categorizada por todos os seres humanos que atravessaram a superfície terrestre, né? Só que não posso dizer ciência. Bom, a ciência, então, como ciência autônoma, surge ali em 1870, a partir das escolas ali alemã e francesa, debatendo o que nós já falamos, debatendo ali a relação do homem e do meio. Nessa linha da geografia tradicional também tem o Hartshorne, que vai falar sobre o método regional, e a partir de 1950 tem a renovação, tá? Que é a ideia de incorporação do neopositivismo na geografia, surgindo a geografia quantitativa, a teoria quantitativa, e logo em seguida já dá sequência ali a geografia crítica e a fenomenológica, mais para frente, tá? Então é basicamente essa daí a síntese, tá? Para poder enxergar mais ou menos o que estávamos falando. Mas nas próximas aulas vamos debater mais sobre os conceitos fundamentais de geografia e a introdução de geografia política e geopolítica, que é muito importante para a prova, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.